Daniel era um homem de grande sabedoria e fé inabalável em Deus, e vivia no tempo do Império Persa, quando Dário era rei. Desde jovem, ele era um homem de caráter firme e foi levado ainda na juventude para a Babilônia, onde viveu sob o domínio de vários reis. Com o passar dos anos, Daniel provou ser muito leal, sábio e honesto, qualidades que o levaram a se destacar em várias administrações. Dário, o rei da Pérsia, admirava profundamente a lealdade e integridade de Daniel e o nomeou como um dos principais governantes sobre o reino, colocando como supervisor de vários líderes e sátrapas, governadores regionais, para garantir que eles fossem honestos e cumprissem seus deveres. Essa posição de destaque que Daniel alcançou fez com que outros líderes e sátrapas ficassem com muita inveja dele. Eles começaram a procurar uma maneira de acusá-lo de algo e tirá-lo de sua posição de prestígio, mas, por mais que tentassem, não encontravam nenhuma falha em Daniel. Ele era irrepreensível em sua conduta, e isso irritava ainda mais seus rivais. Sem saber como acusá-lo de algo corrupto, os inimigos de Daniel perceberam que a única maneira de prejudicá-lo seria usar sua fé contra ele. Daniel era fiel a Deus e orava todos os dias, sem falhar. Ele seguia suas tradições e se voltava a Deus mesmo estando em um lugar estrangeiro, longe de Jerusalém. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, sempre voltado em direção a Jerusalém, com as janelas de seu quarto abertas, onde ele se ajoelhava e louvava a Deus. Os sátrapas então tiveram uma ideia. Foram ao rei Dário e, manipulando com palavras lisonjeiras, sugeriram que ele assinasse um decreto especial. Esse decreto, que teria validade de 30 dias, dizia que qualquer pessoa que fizesse petições ou orações a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei Dário seria jogado na cova dos leões. Os sátrapas disseram que essa era uma maneira de honrar o rei, fazendo com que ele fosse reconhecido como autoridade máxima e digna de veneração. Sem perceber a armadilha, o rei Dário, envaidecido, assinou o decreto. A lei dos medos e dos persas não permitia que qualquer decreto do rei fosse revogado, o que significava que, uma vez assinada, a lei teria de ser cumprida. Daniel, ao ouvir sobre o decreto, sabia que estava diante de uma escolha difícil. Ele poderia facilmente ter escondido suas orações ou feito elas em silêncio, para evitar ser descoberto. Mas Daniel era um homem de fé e não iria comprometer sua adoração a Deus. Então, ele continuou a orar como sempre fazia, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, sem medo ou hesitação. Os inimigos de Daniel, esperando esse momento, estavam à espreita e o flagraram orando a Deus. Imediatamente, eles correram para o rei Dário e disseram: Ó rei Daniel, aquele que o Senhor colocou como líder sobre todo o reino, desobedeceu ao seu decreto e continua fazendo orações ao seu Deus 3 vezes ao dia. O rei Dário ficou muito perturbado ao ouvir isso, pois gostava muito de Daniel e não queria condená-lo. Dário se esforçou ao máximo para encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas as leis dos medos e dos persas eram inflexíveis. Não havia como voltar atrás. Sem alternativas, o rei deu a ordem de que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes que Daniel fosse levado, Dário disse a ele: que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, o livre. E assim, Daniel foi colocado dentro da cova, e uma pedra foi rolada sobre a entrada, selada com o selo do rei e de seus nobres, para que ninguém pudesse removê-la. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele estava muito preocupado com Daniel e passou a noite em jejum, recusando qualquer tipo de conforto. Ao amanhecer, o rei foi correndo até a cova dos leões. Quando chegou perto, com uma voz ansiosa, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo. O seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões. Para a alegria de Dário, Daniel respondeu lá de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei.
Dário ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel e deu ordens para que ele fosse retirado da cova. Quando Daniel saiu, todos perceberam que ele não tinha nenhum ferimento, nem sequer um arranhão. Isso porque ele havia confiado plenamente em Deus, e Deus havia o livrado dos leões. Furioso com aqueles que haviam conspirado contra Daniel, o rei ordenou que os homens que o haviam acusado fossem jogados na cova dos leões. E antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Depois desse acontecimento, o rei Dário emitiu um novo decreto para todo o império, declarando que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Dário disse: Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou no reino de Dário e continuou sendo um exemplo de fé, coragem e obediência a Deus. Ele mostrou que a fidelidade a Deus é mais importante do que a própria vida e que, mesmo em meio ao perigo, Deus sempre cuida daqueles que o servem com integridade.